Oi gente, esse é o vídeo 2, dando seguimento ao assunto do puerpério, dessa fase de intensas transformações hormonais, energéticas, sociais e físicas, e o duelo entre aparência e essência, que eu já iniciei contando no primeiro vídeo o que o Instagram teve a ver com isso. Hoje eu vou focar na questão da aparência, como ela está relacionada aos hormônios, a essa bagunça toda que o nosso corpo fica, a privação de sono e como que isso interfere também na nossa vida conjugal, na nossa vida amorosa. Eita, vem comigo! Bom, gente, seguindo o intuito de trazer o máximo de franqueza para os temas daqui, né, essa postura otimista, esperançosa, mas também que sabe dar a seriedade necessária ao tema, eu tô trazendo para cá um pouco da experiência que eu vivi, mas com o intuito de trazer uma contribuição, né, porque ao escutar pessoas no meu consultório, eu vejo que a gente é meio parecida, sabe? Assim, todo mundo é meio parecido uma com a outra na questão de como vive essas transformações e na questão do que quer, do que essencialmente a gente quer. A gente quer ser feliz, a gente quer ser amada, a gente quer poder amar de uma maneira que a gente possa se entregar, né, ao amor. A gente quer confiar, a gente quer viver o melhor que a vida tem para viver, para nos oferecer, né? Então é isso. Eu acredito que esse papo de autenticidade e de franqueza vai trazer uma aproximação de pessoas que também de repente estejam vivendo isso ou se preparando para vivenciar isso, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu acredito que é muito difícil uma preparação realmente eficaz, uma preparação para a maternidade, né, para o puerpério, para a dimensão de tudo que vai acontecer. Eu acho teoricamente bastante desafiadora, porque é somente depois que você habita aquele universo que você vai ter aos poucos ainda a dimensão do quanto que a tua vida tá diferente, do quanto que a tua vida mudou, né? A chave que se vira. Eu falei também sobre a gente idealizar um pouco essa questão de ser mãe, de engravidar, de ter um filho, de ter uma família. Lembra o comercial de família, margarina, aquela coisa dos anos 90? Sabe por quê? Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. Meu Deus! Chamando o meu nome, vai? Tira, menina! Tira! E assim, essa coisa, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. O próprio Felizes para Sempre vem contribuir com essa falácia de que quando você adquire esse status, essa condição na sua vida, né? Você, a partir de agora, tem um filho, tem uma família, então, nossa, uau, sininhos balançando, né? Fogos de artifício, porque é o sonho realizado. No caso, é o meu sonho realizado, esse combo de sonhos, ser mãe e ter uma família. Porém, como eu tô dizendo, não há uma preparação teórica possível para dimensionar aquilo que você vai viver e o tanto de renúncia que você vai ter que fazer. Por quê? Porque é algo extremamente valioso a realização de um sonho, né? Você idealiza viver algo, principalmente para quando você demora para viver aquilo, como foi o meu caso, que demorou para acontecer, né? Eu me senti muito em falta durante muito tempo, então eu achava assim, quando isso acontecer, sininhos tocando, né? A vida é mágica, a vida é linda, bela e florida. E é claro, também, mas é muito importante e necessário, crucial, considerar que não é só isso, que a gente vai ter renúncia, uma porção delas, né? Inclusive era uma palavra que eu nem conhecia, nem fazia parte do meu vocabulário, do meu entendimento. Assim como a palavra egoísmo, só que no contrário, né? Eu não tinha condição, eu não tinha a percepção dessa minha condição, ela estava oculta em mim. O meu egoísmo, o meu direcionamento da vida só para mim, pensar só em mim. Durante 39 anos foi assim.
praticamente, né? De eu cuidar de mim, de eu olhar para minha vida, de eu não ser responsável por um outro ser, de eu não ser responsável por uma família também, né? Junto com o meu companheiro. Então a gente acaba idealizando coisas, e aí quando vem os desafios e quando vem essa necessidade de renunciar, a que você renuncia? Você renuncia ao seu tempo, você renuncia muitas vezes ao seu conforto, ao próprio sono, ao seu bem-estar, né? Você precisa renunciar naquele momento em benefício de outra pessoa, principalmente porque é o seu filho e ele precisa de você e você topou essa responsabilidade, né? Se engajou nesse caminho, então agora isso é seu. E a dimensão de que isso é pro resto da vida também é uma coisa assustadora, né? Pode ser maravilhosa, pode ser divertida, pode ser desafiadora, mas também assusta. Então leva um tempo para essa ficha cair de que, meu Deus, olha o tanto que a minha vida mudou. Eu tô passada, chocada. E isso para algumas pessoas pode ser extremamente doloroso, extremamente desafiador, como foi e ainda tem sido um pouco para mim. Eu digo que ainda tem sido porque tem ainda algumas coisas que eu tô aprendendo a lidar, e eu acredito que sempre vai ser assim conforme as fases avançam, mas eu já consegui elaborar muita coisa do nascimento do meu filho para cá, que são 2 anos vivendo a experiência, né? Então, pra gente começar, vamos falar da história da aparência, né? Que pra mim é uma coisa super importante, foi uma coisa muito forte ter percebido tamanha transformação. Hoje eu tô aqui, às vezes eu dou uma espiada aqui no vídeo pra olhar como que eu tô, e eu gosto do que eu vejo, né? Eu gosto de como eu estou, eu gosto da minha energia ao falar, eu gosto do brilho do meu olhar, eu gosto do sentido que eu tô dando pra estar aqui, botando minha cara no sol pra fazer isso, né? Mas há um ano e meio atrás, era uma coisa assim que era dificílimo me olhar no espelho. Eu acho que vem daí também um pouco da necessidade de querer usar o Instagram para poder usar filtros, porque os filtros assim escondiam as tamanhas imperfeições que estavam sendo vistas naquele momento, né? Nessa história de entrega, de renúncia, você dorme pouco, você não tem tempo para academia, e no meu caso foi mais complicado ainda, foi mais complexo porque estava na quarentena, então não estava funcionando nada, então era licença maternidade, quarentena dentro de casa, né? E aí assim você renuncia um pouco e vai se deixando de lado, só que o seu lado mulher é um lado que nunca adormece, nunca descansa, nunca sossega. Muito pelo contrário, ele começa a ficar inquieto de se olhar no espelho e ver, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu aqui? Eu vou pedir pro editor colocar uma foto de como que eu tava e dos momentos que eu mais me sentia feia, eu preciso dizer isso. Eu me senti uma pessoa muito feia, muito envelhecida, achava assim que tinha dado um salto de envelhecimento muito grande em tão pouco tempo, né? Assim, de repente, assim, se olha no espelho e vê sinais que você não via, você vê o formato do seu rosto de um jeito diferente. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para contar um trecho da cena do Inventando Anna, quando a Ana dá uma alfinetada, uma cutucada na Vivian, que ela tá grávida, e ela fala assim, olha, você vai ficar gordo, seu rosto vai ficar gordo, vai ser igual a todo mundo, acontece com todo mundo, você não é especial. E quando ela falou isso, eu me lembrei de mim, como teria sido aliviador alguém falar assim comigo e dizer, ó, escuta aqui, o teu rosto vai ficar gordo sim, mas vai ser passageiro, é uma coisa que logo você volta ao estado que você desejar voltar, né? Tem isso também, e aí eu quero inserir aqui um tema que tem a ver com isso, que é sobre estar magra, né? Eu escuto sempre as pessoas dizendo que querem emagrecer, e quando a gente fala assim, eu quero emagrecer, o que eu tô marcando ali no meu destino, né, no meu futuro? Eu tô marcando que eu estou gorda e para emagrecer eu preciso estar gorda, eu preciso estar com quilos a mais para querer emagrecer. E isso é muito diferente de querer estar magra, né, de almejar um corpo no qual você se sinta bem com a sua energia, você queira vestir determinado número de roupa. Por quê? Porque a sua vida vai ser mais confortável assim, então você já
inclui esse resultado no teu dia a dia, você já inclui ele numa possibilidade de vivenciá-lo com uma direção muito mais certeira, né? Você vai ressoar com aquilo que você quer, estar magra, e não com emagrecer, porque emagrecer te deixa presa numa armadilha, é o que você está dizendo, né? Você está dizendo que quer emagrecer, então você tem que estar gorda. E isso era uma coisa que, olha, vinha na minha cabeça direto, assim, uma urgência em emagrecer, uma urgência em estar magra, porque eu não me reconhecia com 20 quilos a mais, com 15 quilos a mais, era uma coisa assim pra mim inaceitável, né? Apesar de que era consequência do que eu tinha feito com o meu corpo durante a gravidez, eu sempre ia nas consultas e o médico dizia que eu tava engordando demais, que eu tinha que maneirar e tal. E eu não dava bola, eu comia todos os doces que eu tinha vontade, assim, eu admito que eu agi de maneira bastante inconsciente, bastante imatura na minha gravidez, totalmente voltada pelo princípio do prazer, que era, assim, viver aquilo na plenitude, na alegria e na leveza que eu tava querendo viver, e não tava nem me importando com a questão do corpo, né? E depois colhi as consequências, demorou bastante para que eu voltasse ao peso que eu tinha antes. Hoje, 2 anos depois, eu posso dizer que eu estou no peso que eu tinha antes e tenho outro resultado, que é estar magra, que está com o corpo tonificado, coisas que a academia vai me ajudar com esse resultado, né? Mas teria sido muito aliviador escutar de alguém isso, de que sim, vai ficar gorda sim por um tempo e tá tudo bem, e é assim mesmo, não precisa se pressionar. Aliás, eu escutei isso de algumas pessoas, mas a minha voz interior ela era muito forte nesse sentido de me cobrar, de falar assim, não, mas tá feio, tá esquisito, não, essa não é você. Só que assim, naquele momento eu tava tão voltada para olhar para a aparência e o quanto que eu queria mostrar que já estava bem, o quanto que eu me cobrava já estar bem, que eu não me dava tempo de viver aquilo com o tempo que precisava ter. E eu também não parava para pensar que aquilo era uma consequência de todo esse turbilhão de mudanças que tinha acontecido. Inclusive a privação de sono. Uma pessoa que não dorme direito, ela não tem as suas outras funções corporais equilibradas, né? E inclusive isso se reflete na sua aparência. Então eu tinha uma cara de uma pessoa muito mal dormida. Além do que, estava muito acima do peso, que pra mim não era uma coisa que me agradava. Eu não tenho nada contra as pessoas que se acham lindas e maravilhosas, e tem tantas que se acham incríveis com os corpos que têm. Mas pra mim é uma coisa que não funciona. Eu demoro mais para escolher roupa, eu não me sinto confortável, eu sinto que tem alguma coisa sobrando. Eu gosto de me sentir à vontade. Para me sentir à vontade eu tenho que estar magra, né? Mas então eram as consequências do que eu tinha feito e que só precisava entender que aquilo ia passar e que o mais importante eu estava vivendo naquele momento, que era cuidar do meu filho, me dedicar a ele. E eu sempre tive todo o apoio do meu marido nesse sentido, de mostrar que naquele momento a fase era para isso, e que ele já tinha vivido isso também, então ele vinha de um lugar de mais tranquilidade, né, de mais experiência com o primeiro filho, e eu fui vivendo tudo de maneira assim, de primeira viagem, e de maneira ansiosa, como eu já contei que vivi, né? Estar encontrando o equilíbrio em relação a isso agora, eu não vejo que é tarde, eu vejo que bom, é a tempo, e que bom que eu posso falar disso hoje com uma distância no tempo um pouco mais tranquila, para que isso seja só contribuição e não lamentação. Eu não me lamento de nada do que aconteceu, porque eu aprendi muito, mas foram muitas noites mal dormidas, foram muitos momentos que eu achei que a minha vida sexual tinha acabado. E se você quiser que eu fale disso, eu só vou falar disso se realmente tiver um interesse e for contribuição, né? Eu posso falar desse assunto se você desejar. Escreva aqui nos comentários para mim, dá um curtir no vídeo, se inscreve, porque aí a gente vai gerando essa reciprocidade e eu vou entendendo se é algo que interessa a vocês ou não. Porque não quero estar aqui falando sozinha, quero estar aqui falando para tocar os corações. Em relação a esse vídeo, estou satisfeita com o que eu queria dizer, né? E se você tem interesse em saber de outros temas que tem a ver com o puerpério, com a questão da vida sexual e toda que acontece, né, depois disso,
me conta aqui, que aí a gente pode conversar mais, tá bom? É isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!